Olá, seja bem-vindo a mais um Útil ou Inútil. Hoje vamos falar sobre protesto, sobre as causas, os porquês, o que o público está clamando, o que são essas diversas vozes. Afinal, já deixou de ser um protesto passe livre ou apenas passe livre há muito tempo. Para isso, eu pesquisei em diversos sites, em todos os boletins de imprensa partidários, em grupos massivos, desde os grupos médicos, de categoria, de classe, no próprio Facebook, comunidades que agregam muitas pessoas, no qual muitas pessoas debatem, fóruns de internet, sites, geradores de opinião em massa, a fim de enumerar os principais grupos de argumentos, causas que estão sendo reivindicadas. Em especial, eu dividi nos grupos de corrupção, saúde, educação, transporte, sistema político. Vamos lá? O primeiro grande grupo, o mais debatido, o mais clamado, é a anticorrupção, com a bandeira PEC 37. Contra o PEC 37. Muitas pessoas são contra o fim do poder de investigação do Ministério Público. É interessante vermos que é o Ministério Público que faz as maiores campanhas contra o Senado, contra as dirigências políticas, contra os abusos policiais. O Ministério Público, então, através da PEC 37, teria seu poder de investigação reduzido e os políticos estariam, teoricamente, mais livres, ou seja, sem punição para os seus crimes. Além dessa bandeira contra a PEC 37, o que eu percebi em grande massa é a exigência pelos crimes de corrupção, pela punição desses crimes e uma nova categorização desses crimes, os tornando em crime hediondo. Muitas pessoas têm comunicado isso, têm espalhado essa ideia, sendo sim uma das vozes do movimento. A população clama pela punição dos políticos corruptos que inclusive voltam ao poder, hoje em dia estão aí presidindo o Senado, por uma investigação mais objetiva, mais clara, a prisão aí dos mensaleiros, a prisão das pessoas que roubaram, mas não apenas a prisão, mas a recuperação desses recursos. Além dessas punições, exige-se também a total transparência da gestão pública, que já começou a acontecer nesse governo, no governo anterior, se expanda não só no governo, mas nas escolas, nos estádios, nas prefeituras, em todas as camadas, em todos os serviços públicos. E que quando algo ocorre errado, o brasileiro clama em especial pela real e rápida resolução dos problemas. Em conjunto com essa briga pela corrupção, outra bandeira que tem sido colocada fortemente é a briga pelo cuidado com os recursos públicos. Não apenas no quesito corrupção, mas exige-se uma melhoria radical na gestão desses recursos, fazendo assim uma justiça social, que o imposto que é realmente coletado seja distribuído, uma vez que o imposto já é coletado, que ele seja realmente destinado às escolas, que ele seja realmente destinado às obras públicas, que ele seja realmente destinado ao cidadão. Muita gente clama por uma reforma fiscal. Os impostos no Brasil estão abusivos. E daí a gente vê centenas de pessoas compartilhando o que a gente paga num videogame aqui, num computador aqui no Brasil. É um absurdo. A empresa brasileira só não pode concorrer a preços mais dignos com as de fora, porque ela tem que pagar esses impostos, ela está sempre pagando esses impostos. Enfim, eu não vou entrar aqui realmente nas causas, das argumentações e tal, mas no que está sendo falado aí ao redor do mundo, quais são esses coros, o que essas pessoas estão reclamando. Em especial também, ainda nesse setor de economia, está o enxugamento da máquina pública. Há excesso de ministérios, há excesso de cargos comissionados. Claro que não é apenas isso. Ainda nesse contexto de política, a gente tem uma ideia de reforma política. Os diversos grupos clamam por uma reforma política. E isso que eu estou falando é a camada mais popular mesmo, que as pessoas estão falando, distribuindo, compartilhando. Contra, em especial, boa parte. As pessoas clamam contra o voto obrigatório, mas em especial há uma exigência contra o voto proporcional.
Muitas pessoas vão às ruas pedindo o fim desse voto proporcional. Voto proporcional esse que fez com que o Tiririca, quando fosse eleito, levasse aí quase meia dúzia de outros políticos que não teriam ganho a campanha. A mesma coisa aqui no estado do Rio Grande do Norte, quando a Amanda Gurgel foi eleita, que levou outros da sua legenda partidária. Uma briga que exige também o fim do sistema partidário como ele funciona hoje. Uma não extinção, mas uma punição das legendas que estão funcionando, que são claramente corruptas, que são claramente criminosas, que claramente estão maltratando aí o país. A ideia de uma nova postura de votação. O candidato ele tem que poder, o cidadão ele tem que poder se candidatar independente de partido, independente de sigla política. Esse manifesto é um manifesto além da política, além do partido. A política é de cada um, a política da comunidade em si e não de um grupo a fim dos seus benefícios. E daí, ainda nesse assunto, o que eu percebi em fóruns, o que eu percebi nos textos mais longos que chegam à maior parte da população e nos vídeos mesmo de internet, como do Anonymous ou como dos vloggers, a necessidade de alterar o financiamento dessas campanhas políticas que são abusivas. Muita gente reclama o fim da reeleição. Eles não querem a reeleição. Muita gente diz que a reeleição é a causa do político não fazer pelo povo, dele estar tão comprometido com causas atuais e de agora que ele não faça algo pelo futuro. Uma postura que a gente enxerga claramente aí num país em que o governante ele entra para se reeleger daqui 4 anos e vai se repetindo esse ciclo. Além disso, né, agregando aí o fim das eleições de 2 em 2 anos. Por que há eleições de 2 em 2 anos? Por que não uma eleição unificada? É mais gasto para os cofres públicos. Mas isso eu só adentrei, os focos principais estão contra os privilégios dos governantes, contra o excesso de gastos, contra os cargos comissionados, contra o Bolsa Copa, Bolsa Gravata, Bolsa Terno. O governante ele tem que servir ao povo. Não quer dizer que ele não tenha que receber um salário bom, mas os salários que eles recebem são exorbitantes, os benefícios são exorbitantes. Isso não pode acontecer. Assim como a ideia de foro privilegiado. Tem que acabar isso. E o povo clama por isso, pelo fim do foro privilegiado. A noção de igualdade, a necessidade de igualdade, a necessidade de que o criminoso, mesmo político, pague pelos seus crimes. Mas é claro que toda essa discussão vai muito além da política pela política. O cidadão está reclamando um serviço público de qualidade. E esse serviço público se refere, em especial, na saúde, na educação e no transporte. Esses são os 3 principais gritos da população. O transporte, daí a gente tem que, começou-se esse movimento pelo movimento Passe Livre, muitas das pessoas exigem um transporte de qualidade em especial. Ônibus de qualidade, ônibus com segurança, ônibus em que você possa, boa parte das vezes, ir sentado, ônibus que você possa ter tranquilidade, em que os idosos não corram risco de cair, ônibus que permitam deficientes, contra o aumento da passagem e, muitas vezes, a ideia do passe livre total. O que acontece? O aumento da passagem é uma ignorância, uma vez que nós já subsidiamos a passagem. É dos nossos impostos que essas empresas sobrevivem. Há aí matérias e conteúdos, como eu vou colocar na descrição do vídeo, que dizem que as empresas recebem 70% de lucro líquido. Afinal, por que elas têm que receber tanto se nós já pagamos os impostos, nós já pagamos o custeio desses serviços? Daí muitos grupos dão soluções, como a ideia ali dos libertários da livre concorrência, que todas as empresas possam transportar, uma vez que todas as empresas, todas as pessoas podem gerar transportes públicos e coletivos. Existiria uma concorrência, existiria uma concorrência e o menor preço prevaleceria. Por que não existe uma abertura para que outras empresas participem dos monopólios? Por que não existem mais de uma empresa numa mesma linha de ônibus? No mesmo caminho. São exigências inteligentes dos participantes e dos manifestantes. Além disso, o transporte não se condiz unicamente ao ônibus. Está sendo exigido pelos grupos maior mobilidade urbana,
através de ônibus, mas também de trens, de bondes, de metrôs. Há a necessidade de você poder andar na sua cidade, há a necessidade de ferrovias e tudo que agregue daí para uma total mobilidade com tranquilidade a preços de acordo com os serviços prestados. Observando ainda que os países desenvolvidos ou não tão desenvolvidos oferecem esses serviços de qualidade. Eu morei no Reino Unido e o ônibus chegava na hora. Por que no Brasil eu espero 40 minutos por um ônibus que talvez não chegue? Por que eu tenho que ficar correndo riscos de não chegar no horário no meu trabalho ou de sofrer um acidente porque eu vou de pé no ônibus, ele faz uma curva fechada, em alta velocidade eu caio e me machuco? Por que os ônibus são assaltados? O serviço de saúde é um manifesto, um grito muito forte dentro do movimento. Daí das passeatas eles irem organizados, camisas brancas. O serviço de saúde clama muito contra o ato médico, ato que foi aí institucionalizado e que retira o poder de determinado profissional que aí fez faculdade de 5 anos, como a enfermeira, como o fisioterapeuta, de poder diagnosticar na sua área, no seu campo. O ato médico monopoliza o poder na mão dos médicos. Ignora aí que essas pessoas estudaram todos esses anos, fizeram também residência, também fizeram mestrado, também fizeram doutorado. Qual o objetivo? Qual a necessidade disso? Concluindo essa parte do ato médico, eu pretendo fazer um vídeo aí no futuro bem próximo, falando das reais mudanças na nossa vida e mostrando como isso vai superlotar os postos de saúde, superlotar os hospitais, realmente prejudicar o cidadão. Além do ato médico, a população inteira clama por um hospital padrão FIFA, infraestrutura, não superlotação nos hospitais. Afinal, como o Romário falou aí num vídeo dele, só a reforma do estádio Mané Garrincha daria quantos milhares de hospitais? Só a reforma do Mané Garrincha daria quantas milhares de escolas? Ele diz 29 mil escolas funcionando. Bom, o importante é vermos que essas manifestações, elas são essa voz, a voz por um padrão de qualidade. E entra aí muitas discussões, eu encontrei muitas discussões em diversos fóruns, em diversos sites, reclamando dessa importação de médicos. O Brasil tem médicos o suficiente, o Brasil forma médicos, só que esses médicos não são seduzidos aí para o interior. Então, a medida do governo não tem que ser importar médicos que não vão falar uma língua, a língua do nosso país, que vão ter dificuldade de comunicação, com isso talvez diagnosticar errado também, e que como as provas estão mostrando aí, afinal eles fizeram um teste para entrar no Brasil, 89% dos médicos cubanos não estão preparados para entrar no Brasil, não passaram na prova. Seria sim seduzir esses médicos a ir para o interior através de melhores verbas, melhores condições de trabalho, maior infraestrutura. Em especial, boa parte, a grande maioria, clama por educação. Eu fui pesquisando quais eram os principais argumentos sobre educação. O grande e o mais debatido é o salário do professor. Não o professor de escola federal, o professor do ensino superior. Não que eles não tenham que receber bem, mas eles já recebem bem. E sim, o professor de ensino fundamental, o professor de ensino médio, que não está recebendo de acordo. Ele não está ganhando pelo seu trabalho. Ele ganha muito pouco em condições horrorosas. As escolas são péssimas. Além desse aumento desse salário, muitas pessoas exigem maior controle. Muita gente, principalmente nos fóruns de comunidade cristã, de comunidade religiosa, que eu entrei, reclamando que os filhos vão para a escola pública e passam 3 horas na escola e que retornam porque não tem água na escola, então eles não podem ficar na escola, que não tem luz na escola, eles não podem ficar na escola. Falando que os professores não vão dar aula, que não tem professor, então o maior controle da comunidade escolar também.
É reivindicado, então, não só o controle e não só o salário do professor, mas uma infraestrutura de qualidade. E daí diversos cartazes pedindo escolas padrão FIFA, escolas que permitam que o Brasil tenha, computadores a oferecer para os seus alunos, ginásios para oferecer para os seus alunos, livros para oferecer para os seus alunos, mesas adequadas, salas não quentes, salas com ar-condicionado. Afinal, isso é possível. O que se gasta com educação se dá a isso. Muita gente ainda pedindo os 10% do PIB em educação, que por sinal é um dos grandes gritos dos partidos socialistas também, que estão aí exigindo esses 10% do PIB. Para finalizar, fica-se então o grito do cidadão por mais segurança, por uma polícia de qualidade, por uma polícia não violenta, não truculenta ao extremo, por real segurança nas ruas e também por uma CPI da Copa, pelo que está sendo gasto na Copa, pelos excessos, milhões e milhões que o Brasil já gastou com a Copa. Muita gente reclamando aí pela cassação de destituição do Renan Calheiros, que é um absurdo, alguém que foi condenado, que não pagou pelo seu crime e está aí governando o país. Daí os direitos sociais, o direito dos gays, o direito dos homossexuais, o direito do negro, o direito do índio, o direito do branco. Uma grande reflexão. É bacana vermos que não é um movimento de uma voz só, não é um movimento de um partido, os liberais, os reacionários, todas essas pessoas que às vezes são colocadas contra, estão movimentando e fazem grande parte desse movimento. São milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas que foram às ruas, centenas de milhares de pessoas reclamando dos seus direitos. Enfim, esse não era um vídeo para expor a minha opinião, embora eu tenha colocado parte dela quando eu expus aí os argumentos das pessoas, mas mostrar esse trabalho que eu fiz de catalogar essas informações. Na descrição do vídeo vão ter os milhares e milhares de links a respeito. E eu quero muito saber o feedback de vocês. Faltou alguma coisa? Obviamente que faltou, eu só quero saber o que é. E o que mais nós podemos colocar aí dentro, e o que está errado nessas exigências, e como que a gente pode chegar a uma solução desses problemas. Muito obrigado e até a próxima.